Boa noite a todas e a todos. Eu sou Adriana Gomes, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, que fica aí em Niterói. Gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto em meu nome, quanto dos demais pesquisadores do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, o NUES. E é importante lembrar que os nossos encontros, eles acontecem na última quinta-feira de cada mês. No entanto, no mês de julho, participaremos de uma mesa temática na Ampul, e não teremos o nosso encontro no próximo mês, mas voltaremos em agosto, certamente. E exatamente no dia 31 de agosto, com a palestra do professor Dr. Ivanir dos Santos. Para aqueles que desejam obter a certificação, peço que acessem o site da Universo e sigam passo a passo que está explicadinho em nossas redes sociais do LEPID. Então, é só acessar as redes sociais, que ali está bonitinho explicado como que faz para conseguir ter a certificação. Adair, muitíssimo grata pela sua presença aqui conosco hoje, muito grata mesmo. E agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo Farias, que coordena o NUEST em conjunto comigo. Obrigada, Rodrigo, a palavra é sua. Bom, gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, tanto os que estão aqui ao vivo, quanto os que verão a gravação depois. É o nosso quarto encontro este ano. E o nosso convidado de hoje, né, ele não é um autor acadêmico, stricto sensu, mas ele tem feito contribuições muito importantes para a historiografia do movimento espírita. E inclusive em parceria com o nosso convidado do evento anterior, né, o Carlos Sete Bastos, que é o nosso queridíssimo aqui, Adair Ribeiro Júnior, autor do livro Angeli Torteroli. A obra esquecida de Angeli Torteroli. A obra esquecida de Angeli Torteroli. Eu sempre acho que tem que começar com o Torteroli. A obra esquecida de Angeli Torteroli. Eu tive o prazer, particularmente, de ter o Adair como convidado no meu podcast, Horizonte Espírita, mas aqui nós estamos numa outra plataforma, então é um prazer reencontrá-lo, Adair, e ele vai nos falar, né, de um aspecto da história do espiritismo no Brasil que era muito citado nos rodapés, mas muitíssimo pouco conhecido, que está sendo resgatado agora, né, na historiografia, e o Adair tem tudo a ver com isso. Né? A obra dele basicamente faz um resgate histórico que não tem igual com esse personagem e com o grupo que ele representou. Então, hoje nós vamos ter com ele uma conversa de mais ou menos 1 hora, né, até mais ou menos 8h30, e depois a gente vai ter meia hora de perguntas e respostas, e vocês que nos assistem, vocês podem fazer na caixa de comentários aí no chat, né, da transmissão no YouTube, vocês podem fazer suas perguntas, seus comentários, que depois da exposição principal a gente vai selecionar aqui, vamos repassar ao Adair, e ele vai tirando as dúvidas que eventualmente surgirem, tá bom? Então a gente deve acabar por volta das 21 horas, ok? Então, obrigado por estarem com a gente mais uma vez. E eu passo a palavra a quem interessa, que é o nosso convidado de hoje, Adair Ribeiro Júnior. Então, Adair, muitíssimo obrigado, seja muitíssimo bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acompanho o trabalho do NUEST, inclusive através do CCDPE, né? Que eu sou diretor de parcerias, a gente acabou fazendo uma parceria, né? O CCDPE é um local, um repositório de fontes de livros, né? Tem uma biblioteca muito interessante com relação ao espiritismo, a obras espiritualistas em geral, né? Grande parte do acervo veio do Eduardo Carvalho Monteiro, e a gente acabou fazendo essa parceria, né? Espero que seja bem sinérgica, interessante para ambos os lados. Então, hoje eu vou falar sobre esse livro do Torteroli, mas antes de abordar o livro, eu vou contar um pouquinho do Museu Acol, né, e o que me levou, como eu cheguei, né, nesse personagem. Então, Rodrigo, sem mais delongas, se você puder colocar a apresentação PowerPoint, e aí eu já vou dar início aqui.
A gente sabe que na Revista Espírita, em vários momentos, o Kardec mencionou que existia um arquivo, né, que ele estava guardando, um arquivo do Espiritismo. Então, a gente vê menções deste fato na Revista Espírita de setembro de 60, em setembro de 1862, a gente encontra menção a esse arquivo que ele estava guardando. Então, o que era esse arquivo? Então, eram correspondências que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que tinha contato com grupos espíritas não só de Paris, da França, inclusive de outros países. Então, essa troca de correspondência, a troca de comunicações recebidas nesses grupos familiares, desse espiritismo que estava nascendo na França, Kardec estava colecionando, guardando esse grande arquivo. E aí, na revista de setembro de 1867, ele menciona, né, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. E aí, da onde a gente conseguiu, né, esses documentos na França? Em que local? Foi dessa livraria, né, que foi fundada no final do século XIX pelo Pierre Gaëtan Leymarie, que chamava a Livraria Leymarie. Então, eu trouxe um vídeo, só fala se está passando, Rodrigo, para não ter problema. Só me dá um OK, eu vou explicar um pouquinho. O vídeo está rodando? Vai começar agora. Vai começar. Começou. Tá. Então, aqui é o interior da livraria, ali na frente é a Rue Saint-Jacques, né? Então, essa livraria, como eu disse, foi fundada no final do século XIX. A gente acredita que grande parte, quando faliu a Sociedade Anônima, o Carlos Sete mencionou isso quando ele esteve aqui com vocês, né? Houve a falência da Sociedade Anônima, que foi alterando os seus nomes ao longo dos anos, e acabou o Pierre Gaëtan Leymarie. A gente acredita que ele levou grande parte, né, do acervo das obras de Kardec para essa livraria que ele abriu. E essa livraria, ao longo do tempo, acabou virando uma livraria esotérica, né, de livros místicos, e era assim, no nível térreo, né, a gente vê várias prateleiras. Esse quadro, felizmente, a gente conseguiu trazer também aqui para o Brasil. Esse quadro hoje está no CCTPE, né, a gente desmontou lá e trouxe ele para cá. Então, basicamente, a livraria não era tão grande e era isso. Terminando, eu vou continuar a apresentação do vídeo, da coisa. Algumas fotos para a gente entender bem como era a livraria, né, na parte térrea. Aqui a gente vê o quadro que eu mencionei. E essa livraria que ficava, né, que dava para a Rue Saint-Jacques, ela tinha um porão, ela tem um porão, e lotado de caixas, né, e a gente acredita que parte dos documentos, né, desse arquivo que Allan Kardec estava guardando estava armazenado em alguma dessas caixas. E aí, no meados de 2018, o Philippe Chigot começou a anunciar alguns documentos, alguns livros, algumas obras raras, e felizmente a gente conseguiu trazer isso para o Brasil. A livraria fechou suas portas no final do ano passado, e hoje é um café, um panier piano, né? Uma loja de café que vende produtos diversos, e ela encerrou, né, desde 1894, 95 que ela abriu. Então, só no final do ano passado ela fechou. E toda essa documentação acabou se transformando no Museu Aqual, que é a abreviatura de Allan Kardec Online, que a gente abriu em março de 2021. Tanto uma página no Facebook, como um site, né, Allan Kardec Online. E o que é esse acervo? Agora eu vou passar mais rapidamente. São fotos, né? Então as fotos falam por si. Tem uma quantidade muito grande de fotografias de Allan Kardec, de Amélie Boudet, algumas fotos que eram até pouco tempo atrás inéditas. E conforme foram chegando esses documentos, a gente foi disponibilizando na internet, no Facebook, e hoje praticamente todas as fotos são conhecidas. Aqui é a família Leymarie, né, o Pierre Gaëtan Leymarie, a esposa dele, a Marina Douglas, o Paul Leymarie,
Aqui a família completa nessa foto. E o acervo é composto de cartas, né, desde da época de Rivaio, aqui por a título de exemplo, uma carta de maio de 1835, a caligrafia do professor Rivaio, a assinatura dele, mais uma carta de 1842, com a caligrafia de Rivaio, mais uma, né, uma forma dele assinar, né, o HLD, aqui simplificado, né, o Rivaio simplificado, uma carta de 1844, mais uma, né, onde ele assina completo, já aqui, Allan Kardec, uma carta de 1860, né, a gente vê a assinatura tradicional de Allan Kardec. Aqui uma carta de 1866, ele assinando como AK, mais uma de 64, ele assinando como AK. Cartas da esposa de Rivaio, da esposa de Allan Kardec, Amélie Boudet, né, uma carta de 1860, essa é a caligrafia de Amélie Boudet. Mais uma carta, né, de Amélie Boudet, interessante como eles tratavam, né, aqui está mon cher ami, né, meu querido amigo, eles tratavam de uma forma muito carinhosa nas cartas. Curiosidade, jamais, são centenas e centenas de correspondências, e nenhuma delas, né, a Kardec ou Rivaio se refere a Amélie Boudet como Gabi, né, então é uma licença poética que Canuto Abreu provavelmente utilizou, e o movimento espírita replicou, né, essa licença. Mais uma carta, caligrafia de Amélie Boudet, aqui é a assinatura dela, né, trago para vocês conhecerem. Cartas dos pais de Amélie Boudet para Amélie Boudet, tanto do pai e da mãe, às vezes fazendo uso do mesmo papel, né? Em determinado trecho, o pai começava a escrever depois da mãe. Mais uma carta, a gente vê a assinatura Tamer, né, a sua mãe, né, dos pais de Amélie Boudet, destinadas a Amélie Boudet. Mais uma carta, aqui a gente vê a caligrafia do pai, né, o senhor Boudet, aqui no final. A mãe começava sempre, pelo menos nas correspondências que a gente tem, a mãe começava escrevendo, e aí depois o pai usava um pequeno espaço de papel, ele não devia ser muito comunicativo, ele escrevia pouco, pelo menos nas correspondências que chegaram até os nossos dias, e aqui a assinatura do senhor Boudet, a curiosidade que a gente traz. O acervo não é só composto só de cartas, comunicações que a gente vai ver mais adiante, mas a todo momento a gente está procurando, né, buscando nos sites de leilão, contatos que a gente tem com colecionadores do mundo inteiro, e essa documentação é inédita que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente já ouviu falar, né, de P.F. Mathieu, inclusive na introdução do Livro dos Espíritos, no item 4, quando Kardec, né, menciona que um amigo dele, uma pessoa que desde 1849 já se ocupava com a evocação de espíritos, né, e essa pessoa, né, a gente acredita, eu, Carlos, que seja P.F. Mathieu. Então, a gente conseguiu localizar uma quantidade bem interessante de correspondências, ainda não foram transcritas, não foram traduzidas, a gente não tem a menor ideia do conteúdo dessas cartas ainda, mas a gente sabe que elas mencionam as mesas girantes nessas correspondências. Então, vamos aguardar e ver o que sai daqui. Então, são cartas de 1840 a 1856, né, bem na época que estava se estudando as mesas girantes, né, o Mathieu foi um dos pioneiros no estudo das mesas girantes, inclusive na tratativa com espíritos, evocações. Então, a gente acredita que a gente vai ter informações interessantes nessas correspondências. Mais uma, a gente vê aqui a assinatura P.F. Mathieu. E aí, trago para vocês agora uma quantidade de correspondências, de manuscritos, de comunicações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui é um cartão de membro titular, né, de 1858, da Sociedade Parisiense. Aqui é um cartão de membro de associado livre, de 1868. Interessante que a gente tem um cartão, né, do início da Sociedade Parisiense, julho de 1858, e uma de janeiro de 1868,
já há alguns anos, né, 10 anos de funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse caderno traz as comunicações inteiro com a caligrafia de Allan Kardec, das comunicações recebidas na sociedade no período de outubro de 1860 a janeiro de 1861. Então, são dezenas de páginas com comunicações, né, recebidas pelos médiuns pela sociedade. Esse aqui é um documento da Sociedade Parisiense que era atribuído para os membros honorários, né, aquelas pessoas que prestavam serviço na divulgação, na propaganda do espiritismo, né, que interessavam para a Sociedade Parisiense, né, atribuir um título de membro honorário. Então, esse aqui é um impresso, aí depois só Kardec vinha, assinava, colocava o nome, um recibo da Sociedade Parisiense, aqueles membros titulares que pagavam, né, uma mensalidade para manter a Sociedade Parisiense. Esse aqui é um recibo de 1866. Outra curiosidade, esse aqui é um diploma que Allan Kardec recebe em 1861 da Sociedade Espírita do México. Interessante que a gente, vendo os sites sobre o espiritismo no México, eles desconhecem, né, as atividades no ano de 1861. Pelo menos não localizamos, né, qualquer informação. E a gente tem um diploma, né, dessa Sociedade Espírita do México, enviado para Allan Kardec como membro honorário dessa sociedade mexicana. E aqui aquele caderno que eu mencionei, né, essa caligrafia de Allan Kardec, existia um padrão, essas comunicações que eram recebidas, em cima do lado esquerdo, o local onde acontecia a comunicação, que a gente vê sociedade, a data, né, 7 de dezembro de 1860, o nome do médium que recebia, ou da médium, a assinatura do espírito, o título, e aqui a caligrafia de Allan Kardec. Então, são dezenas de páginas que compõem aquele caderno. Aqui mais um exemplo. E o interessante é que a gente vai vendo um padrão, essa margem aqui do lado esquerdo, né? Em todas as comunicações a gente vê esse padrão. E Kardec utilizava esses espaços aqui, essa margem, já para dar alguma informação que ele necessitava. Por exemplo, esse manuscrito está aqui, copiar para a Revista Espírita. Então, a gente localizou essa comunicação na revista, acho que ela está em janeiro ou fevereiro de 1861, né, essa comunicação de dezembro de 60, ela foi transcrita para a Revista Espírita e a informação constava no próprio caderno, vendo já o padrão que Kardec ia dando. Esse é um outro caderno, né, da Sociedade Parisiense, é um caderno de anotações, né, administrativas do que acontecia dentro da sociedade. A gente vê aqui a caligrafia de Allan Kardec mais uma vez, e é bem interessante essa comunicação aqui em cima. Aqui a médium, a senhora Rouet, foi convidada a se retirar da Sociedade Parisiense, né, por problemas de ela não atender, né, aos preceitos que constavam do regulamento. Então a gente vê que Kardec teve vários problemas com médiuns, e esse documento comprova, inclusive, Kardec agindo, né, como presidente, vendo que ele agia de uma maneira muito firme, convidando a médium, a senhora Rouet, a se retirar, né, da Sociedade Parisiense. Esse é um outro caderno bem interessante também, que são os ouvintes que participavam das reuniões da Sociedade Parisiense, do período de 3 de junho de 64 a 28 de julho de 1865. Então, a gente tem os nomes das pessoas que eram convidadas, né, por membros titulares da sociedade, né, só dessa maneira pessoas estranhas poderiam participar, né, em determinado dia, e a gente vê o nome e o endereço dessas pessoas. São dezenas de páginas também que tem esse caderno, e é interessante que a gente vê até nome de brasileiros que aparecem, né, que vão demandar pesquisas. Então, essas fontes primárias é aquilo, né, tudo para a gente, né, para as nossas pesquisas, para o historiador. Mais um exemplo de comunicações, aquele padrão, né, essa aqui é da senhora Collignon, a gente vê o título. Aqui a gente vê um TB, eu vou falar um pouquinho mais adiante, né, o que é isso. É um très bon, muito bom. Kardec dava uma qualificação para o conteúdo, né, daquele ensino
que era passado pelo mundo espiritual, aqui o nome do espírito que assinava, o mesmo padrão se repetindo sempre, e aquelas observações que eu mencionei, ao céu e inferno, que provavelmente trechos ou essa comunicação foi parar no livro Céu e Inferno. De novo, né, o local, Vila Seguir, a data, o nome do médium, os assuntos. Esse aqui é uma evocação da Madame Foulon, né, bem interessante. Né, então a gente vê um demandé, né, a pergunta, e na sequência a resposta, né, do espírito da senhora Foulon, respondendo às perguntas. Aqui é de caligrafia toda de Allan Kardec também. Mais um exemplo, esse aqui é do Espírito da Verdade. A gente vê a pergunta, um demandé, né, para o Espírito da Verdade. Kardec fazendo questionamentos, aqui ele fazendo questionamentos sobre o senhor André Pesani. Né, então ele queria saber, né, informações sobre o senhor Pesani, e o Espírito da Verdade dava as respostas dos questionamentos que Kardec fazia. Mais um exemplo, esse aqui é um manuscrito com a caligrafia do médium Flammarion, de 1862. Praticamente todo o capítulo da uranografia geral da Gênese a gente tem com a caligrafia de Camille Flammarion. A gente vê aqui a assinatura de Galileu. Quando chegaram esses documentos, né, a primeira curiosidade nossa foi exatamente tentar localizar nas obras fundamentais aonde esses documentos, né, esses textos estavam. E a gente brincou um pouquinho no início, né, de localizar. Então, por exemplo, esse aqui foi parar lá no capítulo 6, na Uranografia Geral de A Gênese, e a gente vê modificações. Por exemplo, aqui é 7 criação, e na Gênese foi 7 formação. Então é bem interessante esse comparativo também, é um trabalho de pesquisa bem legal que a gente vai conseguir fazer também com esses manuscritos. Mais uns exemplos, né, sobre a uranografia, toda a caligrafia de Camille Flammarion, assinatura aqui do espírito Galileu. Manuscritos com a caligrafia de Allan Kardec, esse aqui está na Gênese, no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Kardec utilizava pastas, né? Imaginemos uma cartolina, um papel A3 dobrado no meio, aí ele colocava um título, essa aqui é a caligrafia de Kardec, essa aqui era a pasta número 5, essa aqui é a pasta número 20, então tudo que se referia à morte espiritual, provavelmente Kardec colocava, né, nessas pastas. Hoje a gente tem computadores, né, trabalha com os nossos arquivos, Kardec na época, a luz de vela, né, a pena, mata-borrão, esse aqui era a maneira de organizar todos os seus escritos e o que ele recebia de uma maneira bem interessante. Aqui a pasta 37, né, comunicações diretas dos espíritos superiores aos encarnados. Essa pasta é bem legal, porque a gente acredita que aqui tem abrigado a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade de existências. Por que a gente fala isso? Porque todos esses subtítulos aqui aparecem, né, no Livro dos Espíritos. Essa aqui é a caligrafia de Allan Kardec. Então, como eu falei, aquele padrão, né, do lado esquerdo, na parte superior, e embaixo a assinatura do espírito, aqui a gente tem alguns exemplos dos manuscritos que chegaram até os nossos dias e que compõem o Museu Acol. Então, aqui, manuscrito, né, de Voltaire, do Espírito da Verdade, de Mesmer, Dr. Demeure, Galileu, Lamennais, Espírito Protetor, Jobá, Erasto, Santo Agostinho. São dezenas e dezenas de comunicações que, felizmente, chegaram. Aquele padrão, né, do lado esquerdo, o local onde era a comunicação feita, aqui, por exemplo, Vila Seguir, a data, o nome dos médiuns, senhora Casemajur, né, o senhor Didier, Flammarion, o senhor Dambel, né, o senhor Delane, senhora Delane também, Eugênie Vese, vários. E aqui aquele padrão de classificação que a gente conseguiu identificar, que Kardec dava nos documentos. Aqui é um B, então aquele conteúdo era um B, um bom. Aqui é um TB, um très bom, muito bom para aquele ensino, e um TTB, um muito, muito bom, né, para aquele ensino que estava sendo passado, aquele conhecimento que chegou, né, no mundo espiritual através dos médiuns. Como eu tinha mencionado, Kardec, né, destinava já, a priori, aonde ele iria colocar
aquele conhecimento que estava naquele documento. Por exemplo, aqui, copiar para a revista, e foi para a revista, isso aqui foi para o livro dos médiuns. Essas aqui são exemplo de provas. Então, a gente imagina o trabalho que Kardec tinha à luz de vela. Ele escrevia, por exemplo, a Revista Espírita, que essa aqui é uma prova. Ele mandava para a tipografia. Na tipografia, o tipógrafo colocava letrinha ao lado de letrinha, né, os tipos, formando as palavras, formando as linhas, até formar uma página. Aí o tipógrafo rodava, né, colocava isso numa forma, e isso ia para uma máquina que se chamava prelo, né, um grande carimbo, batia, e saía essa folha. Isso retornava para Kardec, para ele fazer a correção. Então, a gente vê aqui Kardec fazendo a correção na prova que ele recebeu. Então, aqui é caligrafia de Allan Kardec, né? E esses símbolos são utilizados até hoje pelo pessoal que mexe, né, com gráfica. É bem legal isso, porque até hoje os símbolos são os mesmos. Né? Pular parágrafo, dar espaço, eles utilizam os mesmos símbolos até hoje. Bom, o acervo do ACOL tem documentos de Pierre Gaëtan Lemarry, de Amélie Baudet. Né? Esse aqui a gente adquiriu bem recentemente também, é uma carta de Allan Kardec de janeiro de 69, né? Bem no final já de vida de Allan Kardec, né? Esse manuscrito com a assinatura característica dele. Leon Denis, né? Nós temos vários e vários manuscritos, né? Esses documentos são extremamente raros. Eu não tinha visto ainda documentos, caligrafia de Leon Denis. E a gente localizou um lote bem interessante em Paris e a gente trouxe para cá, né? Isso também vai ser objeto de pesquisas. Mais um de Leon Denis. Daniel Douglas Home, também a gente tem alguma coisa no Museu ACOL. Do Sr. Pierrat, né, que fundou a Revista Espiritualista em 1858. Esse foi um grande adversário de Allan Kardec. Alberto de Rochas, né, a gente tem também alguns documentos dele. Charles Richer, alguma coisa. Gabriel Delany, né, Hubert Forestier, já no século XX, aqui, de 1935, esse documento, assinatura do Hubert Forestier, um dos continuadores do Espiritismo na França. Paul Baudier, mesma coisa, um dos continuadores do Espiritismo na França. A gente vê as cartas assinadas H.L.D. Rivail ou Allan Kardec, e a gente nem imagina. Né? A gente sabe que Kardec teve alguns secretários, né? O Sr. Sabot, o Sr. Delian, né? Alexandre Canu no começo, e chegou um determinado momento que Kardec mandou fazer, inclusive, carimbos. Né? E essa aqui, o Museu ACOL também conseguiu trazer esses carimbos para o Brasil. A gente vê aqui H.L.D. Rivail e Allan Kardec, a assinatura característica dele. Um documento também que não faz muito tempo que a gente adquiriu, um discurso pronunciado à comissão encarregada da Organização do Espiritismo em Lyon, de 1883. Uma quantidade muito grande de cadernos da Rufina Nogueirati, a Boa Mãe, né, do período de 1875 até o final do século XIX. Esses cadernos são comunicações, são dezenas, centenas de comunicações, e a gente vê o nome, né, das pessoas que frequentavam as sessões e as comunicações recebidas. Né? Esse aqui vai demandar um trabalho exaustivo para transcrever, são centenas de páginas. E o que a gente fez até agora com essas fontes primárias? O Rodrigo mencionou, né, a gente não publicamos nada ainda a nível acadêmico, a gente está fazendo uma pós agora em Ciência da Religião, e a gente pretende escrever bastante sobre o Espiritismo na PUC aqui em São Paulo. Eu estou percebendo uma abertura muito grande dos professores com relação, né, ao Espiritismo. Né? Estão dando uma força muito grande. Eu já comecei a escrever alguns artigos para as respectivas disciplinas e eu pretendo escrever, né, o artigo final com relação ao Espiritismo. Mas antes disso, a gente utilizou as fontes primárias, uma grande polêmica que surgiu com relação à Gênesis. Então, a gente escreveu 3 artigos, eu, o Carlos e a Luciana, né, mostrando
né? Esse é a parte 2. Esse é um dos documentos que a gente utilizou, um inventário da Sociedade Anônima de 1873, feito por Amélie Boudet. Na capa desse documento aparece a Madame Allan Kardec como membro, né, do Comitê Fiscal da Sociedade Anônima, e a gente vê nesse documento o Céu e o Inferno, outra polêmica recente que gerou. A gente vê aqui que ele foi impresso em fevereiro de 1869, e a Gênese, né, esse documento foi escrito por Amélie Boudet, tá? A Gênese, 1869, a quinta e a sexta edição da Gênese são do ano de 1869. A gente utilizou essas fontes primárias nesses artigos nossos. Essa é aquela pasta que eu mencionei, né, aquela folha 3 dobrada, e é bem interessante que nessa pasta, aqui está ampliado, previsões de 1868. Os cadernos vão até o fim de 1868, 530 páginas, cada página é cerca de uma página de A Gênese. É bem interessante porque bate o número de páginas, né, exatamente com a quinta edição da Gênese. Então, provavelmente, aqui abrigou os cadernos da quinta edição da Gênese. E a parte 3, né, toda a polêmica surgiu por causa de Henri Sousse, de uma denúncia que ele fez no Le Spiritisme, no ano de 1884, se não me engano. Ele fez uma denúncia que a Gênese teria sido adulterada, e a gente vê em 1925, num congresso espírita internacional que ocorreu, o próprio Henri Sousse, o autor da denúncia de 1884, afirmando, né, que a Gênese era a última obra publicada, revista e corrigida por Allan Kardec. Então, o próprio autor da denúncia, né, em 1925, admite aqui nesse artigo que ele escreveu para esse congresso que Allan Kardec era o autor da edição revisada. E a gente concluiu, né, nesses artigos que a quinta edição era de Kardec e ele era o autor de todas as versões conhecidas da Gênese. E é interessante, né, em outubro de 1862, tem um texto de Kardec, o que deve ser a história do Espiritismo, na Revista Espírita de outubro de 62. Aos que acharem a tarefa presunçosa, diremos que não teremos outro mérito senão o de possuir, por nossa posição excepcional, né, como presidente da Sociedade Parisiense, documentos que não estão em poder de ninguém e que estão ao abrigo de quaisquer eventualidades. Considerando-se que o Espiritismo está sendo chamado, incontestavelmente, a desempenhar um grande papel na história, é importante que esse papel não seja desnaturado e que seja mostrada a história autêntica em oposição às histórias apócrifas, que o interesse pessoal poderia fabricar. E a gente andou escrevendo para o Enlip também alguns artigos, fazendo uso desse material também do ACOL, né, e de outros. Esse artigo a gente apresentou no 16º Enlip, trazendo, né, a primeira versão do catálogo racional, que foi escrita por Kardec e circulou na Revista Espírita de abril de 1869. A gente apresentou também a atuação da Amélie Boudet na sucessão de Allan Kardec, foi um outro artigo publicado no 16º Enlip, em 2021. Esse documento foi localizado na internet. É um relatório, né, do membro Amélie Boudet, né, viúva Rivaio, a gente vê aqui, como um membro do Comitê Fiscal da Sociedade Anônima, então, mostrando, né, a capacidade intelectual e de trabalho de Amélie Boudet, fazendo relatórios, né, para uma sociedade anônima, um relatório fiscal, um relatório contábil, e a gente apresentou esse arquivo. Um outro artigo, em 2022, no 17º Enlip, reflexões históricas sobre as propostas da versão definitiva da Gênese, revista corrigida e aumentada por Allan Kardec ou adulterada pós-Kardec, fazendo uso desses documentos. E toda essa documentação, hoje, né, o ACOL tem um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, alguns membros do NUESH participam desse projeto, e toda essa documentação está sendo transcrita, traduzida e disponibilizada para pesquisadores e estudiosos. O Museu ACOL também tem uma quantidade muito grande das obras fundamentais, né? Tem a coleção da Revista Espírita original em francês, desde 1858 até o final do século XIX, as primeiras edições de todas as obras em francês. E agora eu vou entrar, né,
depois dessa longa introdução, o que motivou a gente a escrever o livro sobre Torteroli. Um dos documentos que chegou que veio da França, de Paris, da livraria Lemarie, foi a Gênese, em português, a primeira edição de 1882. E quem publicou foi a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, e essa tradução em português foi feita a partir da 8ª edição. Na oportunidade que a gente estava estudando, né, elaborando os artigos com relação à Gênese, a 5ª edição, chamou a atenção essa obra, porque aqui fala que ela foi traduzida a partir da 8ª edição. Só que tem algo bem interessante. A 7ª edição em francês e a 8ª edição em francês foram publicadas em 1883. E a gente vê que essa tradução em português saiu em 1882. Isso deixou a gente bem encucado. Né? Então, provavelmente, várias edições com a mesma numeração podem ter saído em anos diferentes. Igualzinho, né, a 5ª edição da Gênese, que saiu em 1869 e saiu em 1872. Isso chamou a atenção da gente. E outra coisa que prendeu principalmente a minha atenção. Tem uma dedicatória nessa edição em português, assinado por um comitê confraternizador e que foi enviada para a França aos cuidados de Pierre Gaëtan Lemarie, né, que era o administrador da Sociedade Anônima. Isso ficou guardado por um tempo. E aí a gente resolveu pesquisar um pouco mais sobre esse espiritismo nascente aqui no Brasil no final do século XIX, início do século XX. Nessas pesquisas, nas fontes primárias, nos jornais, na Biblioteca Nacional, que está digitalizado, nos vários periódicos, jornais, a gente começou a construir um grande banco de dados com relação ao espiritismo nascente. E um dos documentos que a gente localizou foi em Campinas, no Arquivo Municipal, assinado por Angeli Torteroli. E a gente percebe que é a mesma caligrafia. Então, quem enviou essa Gênese em português para a França foi o professor Afonso Angeli Torteroli. Esse aqui é um documento raro, né, que está no Arquivo Municipal, com a caligrafia, né, de Torteroli. A gente vê a assinatura, a gente pode ver a caligrafia como é praticamente idêntica aqui, apesar de ser anos diferentes. Né? Aqui é de 1889, aqui é de 1882. Então, a ideia que a gente tinha era escrever uma pequena biografia do Torteroli e republicar esse livro que ele tinha escrito, que era o Espiritismo no Brasil e em Portugal, que ele publicou em 1896. E qual era a ideia? Simplesmente fazer a biografia e atualizar esse português, né, do final do século XIX e republicar essa obra. A gente conversou com a Júlia Neso, no CCDPE, topou, e a gente começou a escrever essa pequena biografia, que acabou, pela quantidade de informações que a gente localizou, se tornando um livro de 750 páginas. Como o Jader, que foi me agraciou com o pós-fácil desse livro, falou que isso é um grande dossiê, né, repleto de fontes, que agora, né, os pesquisadores, a academia, vão ter oportunidade de mergulhar aqui, e muita informação a gente traz. Então, a gente tem um prefácio do César Perry, do Marco Milani. César Perry foi presidente da USE, presidente da FEB. Marco Milani é um dos diretores atuais da USE. E o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu trago a vida, a família, o trabalho de Angeli Torteroli. Numa segunda parte, Torteroli e o espiritismo no Brasil, né, que a vida dele se mistura. Foram 50 anos dedicados a divulgar o espiritismo aqui no Brasil. No último capítulo, eu trago uma pequena pesquisa historiográfica que acontece hoje, né, no Brasil com relação ao espiritismo, não só aqui a gente não está tratando das pesquisas acadêmicas, né, eu trago principalmente esses documentos do ACOL e as pesquisas que se desenvolveram com ele. E na parte 3 a gente republicou, né, esse livro do Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em Portugal. Então, a gente fez um levantamento bibliográfico nos jornais e periódicos do Brasil entre 1860 e 1930. E a gente procurou dar ênfase a todas as consequências
daquele confronto interpretativo que a gente percebeu e das narrativas dos vários grupos espíritas que estavam se formando e dos seus respectivos líderes, que estavam se dedicando a estudar não só as obras de Kardec, mas as obras de Rusteng, que chegaram ao mesmo tempo aqui no Brasil, né? E dando palco, né, luzes para essa figura, Afonso Angeli Torteroli. Torteroli se aproxima do espiritismo, né, praticamente por causa dessa figura Casimir Letucci. Ele era um pedagogo, dono do colégio francês, né, no Rio de Janeiro, e publicou em 1860 um primeiro livro com a temática espírita que ele traduziu, Os Tempos São Chegados. A gente sabe que os primeiros registros de organização do espiritismo aqui no Brasil aconteceram em Salvador, na Bahia, em 1865, com o Luiz Olímpio Teles de Menezes, um grupo familiar do espiritismo, e que publicou também, né, o primeiro periódico aqui em língua portuguesa com a temática espírita, que é o Eco de Além Túmulo. 8 anos depois, surge no Rio de Janeiro a Sociedade de Estudos Espiríticos, o Grupo Confúcio, fundado em agosto de 1873. Na sequência, as primeiras obras, né, fundamentais de Kardec são traduzidas para o português pelo Joaquim Carlos Travassos, que utilizou o pseudônimo de Fortúnio. O Travassos ele era vice-presidente do Grupo Confúcio. E ele traduziu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente já começa a verificar diferentes problemas, né, com relação às interpretações que estavam sendo dadas naquela oportunidade, estamos aí em meados, né, final do século XIX, sobre a caracterização com relação ao Espiritismo. Alguns entendiam o Espiritismo como uma religião já desde aquela época, ou mesmo supervalorizavam o lado religioso da doutrina espírita. E ficaram conhecidos como místicos religiosos, né? Esses estudiosos que interpretavam dessa maneira. Em contrapartida, né, os que entendiam o Espiritismo com a vertente científica, com a pegada filosófica, exatamente conforme proposto por Allan Kardec, eram conhecidos como científicos. Na época, né, essa terminologia foi muito usada nesses embates, e essas divergências interpretativas levaram a várias e várias cisões de vários e vários grupos que estavam se formando. Da mesma maneira, como eu disse, né, a obra de Jean-Baptiste Rusteng, Os Quatro Evangelhos, chegou no Brasil essa obra no mesmo tempo que as obras de Kardec. E alguns passaram a aceitar as ideias e as teorias contidas na obra Os Quatro Evangelhos. Afonso Angeli Torteroli surge exatamente nesse contexto. Ele veio de família católica, ele era professor de várias línguas, né, português, italiano, francês, era professor de matemática, aritmética, escrituração mercantil, ele era jornalista, foi comerciante, atuou na área judicial, né, como solicitador judicial. Ele não fez faculdade de direito, mas na época existia essa figura de solicitador judicial. Prestava um exame, né, e ele poderia atuar em vários fóruns como essa função de solicitador. Era praticamente um advogado atuando sem ter formação. E ele atuou também como fundador do Partido Republicano Nacional. E desde maio de 1874, Torteroli já frequentava aquele grupo espírita, o Confúcio, que logo se desagregou e foi fundada a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, no ano de 1876, e esse grupo, essa sociedade, destacava abertamente o lado religioso do espiritismo. Essa sociedade chegou a ter mais de 800 sócios. E, de novo, aquelas divergências interpretativas, né, de como entender o espiritismo, como caracterizar o espiritismo, né, como ciência, como filosofia, como consequências religiosas, isso levou a disputas internas nesse grupo e a formação de novos grupos. Em 1879,
o grupo de Ângeli Torteroli assume o controle da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade e é fundada a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. O principal objetivo dessa nova sociedade era criar e sustentar a Academia Espírita de Ciências. E qual era o objetivo dessa Academia Espírita de Ciências? Era observar e estudar todas as ciências que tivessem relação direta com a ciência espírita. E a gente vai vendo, né, era uma pegada bem mais para o lado científico. Por isso que ficaram conhecidos, né, os adeptos desse grupo de científicos. Em janeiro de 81, Torteroli lança um órgão oficial dessa sociedade, que era a Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, e o gerente era o próprio Torteroli dessa revista. Inclusive tem, não sei se é uma dissertação que eu localizei, trabalho muito bem feito, caracterizando o objeto da revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, mostrando bem esse lado científico, como ele era par e passo com a ciência da época, né, e foi dado essa toada para a revista da Sociedade Acadêmica. Um artigo bem recente que eu li, muito interessante esse artigo. A reorganização dos chamados místicos, né, porque aquela sociedade destacava abertamente o lado religioso, como eu falei, né, a Sociedade de Estudos Espíritas, que se desarticulou com a fundação da Sociedade Acadêmica, eles se reorganizaram. E em março de 1880 ocorreu a fundação da Sociedade Espírita Fraternidade, e com orientação religiosa evangélica. A esse grupo se junta o advogado Antônio Luiz Saião, grande divulgador e um grande defensor das ideias de Rustenck. Novas cisões aconteceram e foram ocorrendo formações de vários grupos por causa dessas divergências. Esse era o grande mote da época, esse embate, né, tentando caracterizar o espiritismo com esses entendimentos, e vários grupos eram formados. Em julho de 80, ocorre a formação do Grupo dos Humildes, que foi mudando de nome ao longo dos anos. Grupo Ismael, Grupo Saião, Grupo dos Estudos Evangélicos do Anjo Ismael, então a figura de Ismael, né, que a gente vem conhecer mais tarde, né, como o anjo protetor do Brasil, surge aqui nesse grupo. Tá? E era dirigido por Saião e Bittencourt Sampaio. E ganha força nesse grupo a conotação religiosa evangélica, completamente dominada com as ideias de J.B. Rustenck. A Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade adota as obras em francês de Allan Kardec como norteadoras de seus estudos. Se a gente lembrar, né, que o Fortúnio já tinha traduzido as obras para o português, a Sociedade Acadêmica resolve adotar as obras em francês como norteadora de seus estudos, e não as traduzidas para o português. A Sociedade Acadêmica funda a Biblioteca da Academia Espírita de Ciências, era uma biblioteca muito grande, essa biblioteca, inclusive, a gente vai ver, quando ocorre a fundação da FEB, né, essa biblioteca passa a integrar a FEB e depois ela é retirada, né, da tutela da FEB, essa grande biblioteca. Era realmente muito grande essa biblioteca na época. E foi criado um Museu Histórico Filosófico da Livraria Espírita, da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E aí eu sempre comento, né, já comentei com o Rodrigo na última vez que a gente conversou, que eu chamo de bomba atômica no movimento espírita. Em duas oportunidades isso ocorreu. Na primeira foi em agosto de 1881. Dois jornais, duas revistas, dois periódicos consagrados da época, o Cruzeiro e o Jornal do Comércio, deram a notícia que o chefe de polícia iria fechar e proibir as sessões da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Praticamente não reconhecia a sua existência legal e nem de qualquer outro grupo ou instituição a ela ligado. Ia se proibir a prática do espiritismo no Brasil. Então, por isso que eu chamo da primeira bomba atômica. Isso provocou o quê?
um grande movimento, uma grande união daquelas adeptos, né, daquele movimento espírita nascente, apesar das divergências sobre a caracterização do espiritismo, eles se juntam. E é formada uma comissão de membros, principalmente pela sociedade acadêmica, que se reuniram com o chefe de polícia, ofícios, documentos foram enviados para o ministro da Justiça, na época, ao chefe de polícia do Rio de Janeiro, que era então capital federal do Brasil, e avisando que medidas legais estavam sendo tomadas. Torteroli e os demais membros dessa comissão chegaram a se reunir em 2 oportunidades com o imperador Dom Pedro II, procurando mostrar o que estava acontecendo. E aqui eu faço um parênteses que é bem interessante. Na oportunidade, a sociedade acadêmica que criou a Academia Espírita de Ciência era uma sociedade científica. E ela atendeu todos os requisitos que a legislação exigia na época. A gente localiza isso nos documentos, eu trago isso no livro, que já existia o protocolo para a Academia Espírita de Ciência se formalizar como uma sociedade científica. E mesmo assim ela sofreu perseguições, mostrando que o quê? O poder político e o poder da igreja ali, naquela oportunidade, atuaram fortemente para proibir a prática do espiritismo no Brasil. O que aconteceu após essa audiência com o imperador? As coisas deram uma acalmada, mas a ordem policial jamais foi oficialmente revogada. Isso provocou a criação de um grande projeto, do Congresso Espírita do Brasil, que estimulou a criação de novos grupos espíritas. Esse Congresso Espírita do Brasil reunia, agregava representantes dos vários grupos já existentes, das várias instituições já existentes, não só na então capital federal do Brasil. E esses representantes, enviados pelos vários grupos, formaram um Congresso Espírita permanente. Se reuniam uma vez por mês para discutir os rumos do espiritismo, da implantação, de como seria feita a propaganda e a divulgação do espiritismo no Brasil. E o curioso, independentemente do viés interpretativo que fosse dado. Ou seja, essa primeira bomba atômica estimulou a formação de grupos e agregou, juntou, né, aquelas divergências existentes. Os estatutos do Congresso Espírita foram publicados na revista, né, da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que passou a publicar todos os passos, né, da União Espírita do Brasil, que foi a entidade criada, a primeira entidade que se propunha a unir os espíritas, a unir os grupos espíritas nascentes no Brasil. Então, como eu mencionei, todos os grupos e sociedades receberam um convite para participar da União Espírita do Brasil e para enviarem os representantes para formarem o centro da União Espírita do Brasil, que foi formado em 1881, em outubro. E a revista, né, da Sociedade Acadêmica foi utilizada como meio de divulgação de todas as estratégias adotadas e dando orientação de como se formar os grupos espíritas, inclusive com modelos de estatutos que foram divulgados nessa revista. Em 1882, ocorre a publicação daquela Gênese em português, que eu mencionei, né, que tinha a dedicatória para Pierre Gaëtan Lemarie. E o interessante, no prefácio dessa obra, ocorreu uma denúncia. Uma tentativa de adulteração com ideias de Rustang foi denunciada nesse prefácio. Ou seja, das traduções que foram apresentadas para serem a oficial lançada pela Sociedade Acadêmica, houve tentativa de inserção, naquela oportunidade, de ideias de Rustang. Isso foi relatado e denunciado no prefácio da obra. A valorização do Centro da União Espírita do Brasil estimulou conferências, debates e publicação de artigos. Em agosto de 82, ocorre a realização da primeira exposição espírita do Brasil na sede da Sociedade Acadêmica.
E essa data, 28 de agosto de 1881, foi comemorada durante décadas como um marco da resistência espírita no Brasil com relação àquela tentativa de proibição da prática do espiritismo aqui no Brasil. Durante décadas, essa data foi comemorada com uma festa, né, com um evento que ficou conhecido como Festa do Espiritismo no Brasil, sempre iniciando na data de 28 de agosto. Em 1883, o Augusto Elias da Silva funda o Jornal Reformador, logo no início, em janeiro. O que é interessante também que isso foi apagado da nossa historiografia. A tipografia da revista espírita, da revista da Sociedade Acadêmica, todo aquele maquinário que era de Torteroli, que fazia parte da Sociedade Acadêmica, que rodava a revista da Sociedade Acadêmica, ela passou para o Jornal Reformador. Né? E essa informação é praticamente desconhecida no movimento espírita. E Angeli Torteroli era um dos articulistas do Jornal Reformador. E esse jornal, esse novo jornal, passa a noticiar, a trazer todos os passos daquela propaganda que estava acontecendo pelo aquele comitê confraternizador da União Espírita do Brasil. Lembram, né? Na dedicatória da Gênese aparece essa comissão confraternizadora, era exatamente aquele grupo responsável, os diretores da União Espírita do Brasil, entre eles Angeli Torteroli. Nesse contexto é fundada a Federação Espírita Brasileira, né, a primeira reunião em dezembro de 83, e em janeiro de 84 ocorre, né, a sua fundação e a eleição da sua diretoria, e o Jornal Reformador passa a ser o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Curioso, né, que o Jornal Reformador ele é fundado antes da fundação da FEB, e depois ele passa a integrar, né, como órgão oficial, como jornal oficial da Federação Espírita Brasileira. E o objetivo da Federação Espírita Brasileira era tentar apaziguar também e dar um melhor direcionamento para aquelas divergências interpretativas. Torteroli assina a ata de fundação da FEB. No final de 1883, Torteroli ele se muda para São Paulo e vai diminuindo aos poucos a sua atuação de forma tão ostensiva na propaganda do espiritismo na capital do Brasil. E ele passa a se envolver com o espiritismo aqui em São Paulo. Então ele se envolve com a União Espírita de São Paulo, ele tem contato com Batuíra, funda alguns grupos aqui em São Paulo, participa de conferências em São Paulo, mas também participava das conferências espíritas que aconteciam no Rio de Janeiro, na capital federal, pela recém-fundada FEB. Torteroli ele fundou dezenas de entidades assistenciais e participou de vários projetos humanitários. Eu só vou trazer alguns exemplos, mas são coisas bem interessantes. Torteroli, quando ele residia em São Paulo, ele entrou com um pedido junto à Assembleia Provincial aqui de São Paulo para conseguir uma isenção de tributos para a construção de moradias, de edifícios destinados aos operários e às classes menos abastadas, né, tanto da cidade de São Paulo como adjacências. Em 1889, ele funda a Associação Filantrópica Cruz Branca. O que aconteceu aqui? No final do século XIX, né, nos anos 1890, 89, 90, 91, teve um grande surto de febre amarela, principalmente na cidade de Santos e Campinas. Lembra que eu tinha mostrado um documento de Campinas, que aparece nos arquivos municipais lá da cidade de Campinas? Torteroli atuou ostensivamente, né, como voluntário no combate à febre amarela na cidade de Campinas. E ele funda, né, a Associação Filantrópica Cruz Branca, aos moldes da Cruz Vermelha, para angariar fundos e dar assistência humanitária, né, e de tratamento de saúde para os atingidos dessa moléstia. Em 1890, nós temos aqui em São Paulo o Hospital Samaritano, que é bem conhecido. Torteroli foi um dos fundadores da
sociedade evangélica. O principal objetivo dessa sociedade evangélica, que era ligada à igreja presbiteriana aqui em São Paulo, era construir o Hospital Samaritano. Então a gente vê que Torteroli participou, né, e está ligado, inclusive, com a história, né, de São Paulo. E aí no livro eu trago várias coisas. E aqui a gente localizou na Câmara dos Deputados de São Paulo o requerimento daquele pedido de isenção de tributos, né, para então a Assembleia Provincial de São Paulo, o documento onde ele pede essa isenção, e aqui a caligrafia de Torteroli e a assinatura dele completa aqui. O outro exemplo que eu trago dessas obras que ele participou, a gente conhece muito a Guerra de Canudos, né, Antônio Conselheiro. Em 1897, Torteroli solicita uma audiência com o secretário do vice-presidente do Brasil para apresentar uma proposta de diálogo, né, com Antônio Conselheiro, visando, né, aquele derramamento de sangue, tudo que ocorreu, né, que a gente conhece na Guerra de Canudos. A gente vê que Torteroli, a ação dele não se restringia somente ao Rio de Janeiro, São Paulo. A gente vê em vários estados, em várias províncias do Império, Torteroli atuando. Em 1923, estava tendo a disputa da região do Acre, né, hoje estado do Acre, entre o Brasil e a Bolívia. Torteroli funda um corpo de voluntários, né, para estabelecer hospitais de sangue, né, para atender aqueles participantes daquele conflito que ocorria na região. Alguns dos exemplos que eu trago. E aí Bezerra de Menezes, outra figura agora que eu vou passar a abordar, em 1886 ele se declara espírita, começa a publicar no jornal O País, né, uma série de artigos, que são os estudos filosóficos, se utilizando do pseudônimo de Marx. Outra coisa que é muito pouco conhecida, né, também foi apagada da historiografia. Esses estudos filosóficos publicados por Bezerra de Menezes foram feitos sob o patrocínio da União Espírita do Brasil, sob a liderança de Torteroli. Então, por isso que muitas vezes a gente não vê no início da chegada de Bezerra de Menezes no Espiritismo, fala, pô, mas Bezerra de Menezes, a gente não localiza nada sobre Rusteng nos estudos filosóficos. Por quê? Porque nessa época ainda, a gente vai ver agora, ele não teve o contato. Ele estava muito próximo de Torteroli, muito próximo da União Espírita do Brasil e daqueles ditames mais do lado científico. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB, né, na sua primeira gestão, em 1889, com a difícil missão de tentar eliminar aquelas divergências, e ele se torna também o redator-chefe, né, do jornal Reformador. E aí, em 1890, tem o que eu chamo, né, Rodrigo, a gente já falou disso, a segunda bomba atômica no movimento espírita aqui no Brasil. Né, a prática do espiritismo é criminalizada com o advento do novo Código Penal em 1890, equiparando, né, o espiritismo, a magia e a cartomancia. Ângelo Torteroli escreve o Manifesto Espírita, em 1890, procurando transmitir confiança naquele momento. Esse documento foi republicado em vários jornais da época, vários períodos, procurando transmitir confiança, né, e solicitando a união de todos os espíritas, e uma série de ofícios foram enviados tentando, né, descriminalizar isso que o Código Penal, o novo Código Penal, tornou, né, a prática do espiritismo, tentando tirar. Idem Bezerra de Menezes, assinando como Max, vários artigos no jornal Reformador, no Jornal do Comércio, e inclusive enviando correspondências críticas, né, a João Batista Pereira, que foi o autor do Código Penal, e inclusive com ofícios ao presidente da República. De novo, né, essa segunda bomba atômica, o que ela provocou? A união dessas divergências todas. Foi criada a Comissão Defensora dos Espíritas. Foi criado um grande grupo com poder e conhecimento dentro da área do direito para defender os espíritas que estavam sendo presos, os vários grupos que estavam sendo fechados e perseguidos. E Torteroli, que estava residindo em São Paulo, volta para a capital federal
em agosto de 1891 e funda um escritório de advocacia, com a principal função a defesa, né, dos perseguidos com relação ao novo Código Penal. Ele reinstala, né, ele refunda o Centro da União Espírita do Brasil, agora com uma nova denominação, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Ele aproveita uma legislação que surgiu em 1893 e entra debaixo do guarda-chuva da proteção dessa lei e dá personalidade jurídica para essa entidade, né, o Centro da União Espírita de Propaganda, e a todas as entidades que a ela se agregassem, dando uma proteção jurídica, né, fazendo uso dessa lei 173 recém-editada. Bezerra de Menezes é eleito como diretor quinquenal dessa nova entidade, né, que procurava apaziguar todos aqueles problemas, mas ele não podia exercer, porque ele era chefe do Partido Liberal da Corte e da província do Rio de Janeiro. Durante o ano de 1895, o reformador publicou uma série de informações sobre as conferências espíritas. Toda aquela propaganda continuou cada vez mais forte, né, e trazendo as realizações dessa nova entidade, Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. As defesas estavam sendo efetuadas, grupos continuaram a ser fundados, e Torteroli escreveu algo bem emblemático nos jornais da época. Ele fala assim, que no regime monárquico, sob a influência do clericalismo, os espíritos nunca haviam sido tão perseguidos como no regime republicano, com o seu positivismo e a sua pregoada liberdade de consciência. Então a gente vê, né, a diferença entre os dois regimes. Torteroli pegou os dois, e a crítica que ele faz ao regime republicano, que ele tanto defendeu a sua implantação. Em agosto de 1897, Torteroli publica a Revista Espírita do Brasil e ele passa a ser o editor. Essa revista era o órgão oficial da nova entidade, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Mas os antagonismos entre os chamados científicos e os místicos, principalmente com relação ao uso das obras somente de Allan Kardec para direcionar a propaganda espírita que estava sendo feita, só fez aumentar essas divergências e os antagonismos existentes. Em agosto de 1895, Bezerra de Menezes assume pela segunda vez a presidência da FEB, agora com poderes absolutos e discricionários. E ele passa a ignorar todo o trabalho de reconstrução, né, e de organização que estava sendo feito pelo Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil e foca na Federação Espírita Brasileira, como sendo ou se propondo a ser a grande entidade que ia unir os espíritas no Brasil. Em março de 1896, Bezerra de Menezes publica o artigo Falsos Profetas, onde ele conclui: Espiritismo é religião, revelação da revelação. Se a gente lembrar, né, a obra Os Quatro Evangelhos, essa frase consta no título. E todo o que contestar por palavras e por obras não seria espírita, seria um falso profeta ou um instrumento deles. Em 1896, em maio, no Reformador, Bezerra de Menezes escreve que a FEB e o Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil eram entidades autônomas e independentes. E o interessante é que elas funcionavam no mesmo prédio, né, mas em andares diferentes. Bezerra de Menezes passa a criticar e a condenar os métodos de propaganda do Centro da União Espírita e escreve um artigo no Reformador desafiando todos os espíritas a escolher, a decidir entre os métodos de propaganda da FEB e do Centro da União Espírita de Propaganda. Em setembro de 1896, Bezerra de Menezes anuncia a todos os espíritas que nem ele, nem a Federação Espírita Brasileira, nem o Reformador, que até aquele momento publicava todos os passos e as propagandas do Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, faziam mais parte.
e nem tinham mais relação com aquela entidade. Bezerra de Menezes começa a publicar propagandas e textos de Os Quatro Evangelhos, de Rusteng, a partir de fevereiro de 1898. O jornal, o periódico era quinzenal em todos os números. Até o desencarne de Bezerra de Menezes, em abril de 1900, o Reformador fez propaganda da obra que se intitulava Ser a Revelação da Revelação. Em outubro de 96, a diretoria do centro, né, Torteroli, informa que não entraria em discussões, né, não mais, aqueles debates estavam ocorrendo já de forma muito veemente nos periódicos e no Reformador. Torteroli dá um basta naquilo e resolve levar o problema, né, aquela discussão, para um debate coletivo. E aí é feito um Congresso Espírita do Brasil no ano de 1898, perdão. E em 22 sessões, os debates ocorreram e chegou-se à conclusão que o Espiritismo seria ciência integral e progressiva, sobre a qual estava assentada a filosofia espírita, síntese da moral e da ciência. Esse congresso representou 24 mil adeptos ativos do Espiritismo naquela oportunidade, em 1898, e reparem a data, né? Sempre em agosto, 28 de agosto, aquele marco que eu falei, que por décadas era comemorado. Mais de 5 mil pessoas passaram na segunda exposição Espírito Universal, que ocorreu simultaneamente à realização desse congresso. Ocorreu um segundo Congresso Espírita do Brasil no ano de 1899 e um terceiro no ano de 1900. Até a data desse terceiro de 1900, aquele Congresso Espírita Permanente, que foi criado lá em 1881, né, com vários representantes, mensalmente ocorria aqueles debates, já havia realizado 3.412 sessões ordinárias. Nessa oportunidade de 1900, a chamada família espírita já tinha aproximadamente 30 mil membros. Todas as conclusões e teses apresentadas nesses 3 congressos que eu mencionei falavam que o Espiritismo era uma ciência integral e progressiva. E essas conclusões se alinhavam aos pensamentos dos vários congressos realizados internacionalmente. O de Barcelona, de 88, de Paris, de 89, Madrid, 92, Londres, 98, e os 2 congressos que eu mencionei. E aí Torteroli se afasta, depois desse congresso, né, ele se afasta do espiritismo e da propaganda. Ele passa a se dedicar ao estudo de outras filosofias e se dedica aos projetos humanitários e sociais. Aqueles 2 grandes quadros que eu trouxe é onde Torteroli mais se dedica aos projetos sociais. Em 1910, ele publica um manifesto nos jornais do Rio de Janeiro, informando que ele estava retornando à propaganda do Espiritismo. Em 1912, ele funda uma nova entidade, a Confederação Espírita do Brasil. Essa entidade, a regeneradora, que ele havia fundado para dar vazão a todas as obras assistenciais que ele fazia, acaba se agregando o nome da regeneradora à Confederação Espírita do Brasil. E várias entidades espíritas e agremiações começam a se juntar à Confederação Espírita do Brasil, inclusive grupos e agremiações espiritualistas. Há uma crítica, né, que é feita a Torteroli, que ele teria se afastado do espiritismo e se aproximado da teosofia, né, e outras filosofias espiritualistas. E isso é verdade. Mas o que também é apagado da nossa historiografia é a fundação do Torteroli, quando ele retorna para o espiritismo, permitindo que outras agremiações espiritualistas se agregassem a essa nova entidade, mas com uma condição: que trabalhassem para o bem e que efetuassem reuniões de estudos das obras fundamentais de Allan Kardec. E a Confederação Espírita do Brasil distribuiu gratuitamente as obras de Allan Kardec, em português, para serem estudadas pelas agremiações espiritualistas. Esta era a condição para elas se
filiarem à Confederação Espírita do Brasil. Em 1922, outro evento que não existe na historiografia do Espiritismo, pelo menos até agora, e ele é resgatado. Foi realizado o 18º Congresso Espírita e Espiritualista Internacional. Esse evento, realizado no Rio de Janeiro, foi chancelado pelo Bureau Internacional de Espiritismo, né, situado na Bélgica. Esse evento teve duração, reparem na data de novo, 28 de agosto, né, aquela data que é um marco. Durou quase 3 meses esse congresso. Reuniu mais de 400 congressistas dos vários estados da federação. E o interessante, né? Olha o ano, 1922, e a quase totalidade das sessões, durante 3 meses, os trabalhos foram conduzidos pelas mulheres. Né? É muito interessante essa informação. E no Reformador da FEB não é feita uma única menção sobre um congresso espírita e espiritualista internacional que ocorreu no Brasil. Né? Mas na edição de novembro de 92, a gente vê, né, ainda a defesa da obra Os Quatro Evangelhos de Rusteng, como obra complementar às obras fundamentais de Kardec. E em 1917, né, alguns anos antes, já tinha entrado para o Estatuto da FEB, né, a paridade de importância entre a obra de J.B. Rusteng, Os Quatro Evangelhos, e as obras de Allan Kardec. Em 1919, Torteroli refunda a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e refunda a Academia Espírita de Ciências. A gente localizou uma série de atas, né, das sessões da Academia Espírita de Ciências. Está no livro, é muito interessante, as sessões com os médios, o que acontecia dentro da Academia Espírita. A Confederação Espírita do Brasil, né, que Torteroli fundou, era composta por algumas instituições, dezenas, mas se restringiu na própria capital ali do Rio de Janeiro, que continuava a capital federal nessa oportunidade. E a postura da FEB, adotando as ideias de Rusteng, também não agradava uma grande parcela do movimento espírita e também não tinha tantos filiados na Federação Espírita Brasileira. E aí surge a ideia, em outubro de 1925, um movimento muito forte se forma no Rio de Janeiro, que tinha por objetivo fundar uma entidade que realmente possibilitasse a organização do espiritismo no Brasil. E aquela atividade se chamou Constituinte Espírita do Brasil. Em março de 1926, no Rio de Janeiro, ocorre o início do Congresso Constituinte Nacional, e o objetivo era exatamente formular uma constituição para o espiritismo no Brasil. Com mais de 300 congressistas dos vários estados da federação, a gente vê uma foto ilustrativa aqui de Torteroli na plateia, né, participando. Na sessão de 8 de abril de 1926, Torteroli ele é homenageado nessa sessão e ele faz uma retrospectiva, um discurso, uma apresentação, contando desde a fundação dos primeiros centros espíritas no Rio de Janeiro e aquelas todas as perseguições, né, que os grupos, o movimento passou ao longo de décadas. A FEB não participou, ela se recusa a participar do evento, e em maio de 1926 é fundada a Liga Espírita do Brasil. Torteroli passou todos os direitos de publicação daquela revista espírita que ele fundou, né, que tinha o objetivo de divulgar sempre o espiritismo aqui no Brasil, passa todos os direitos para a Liga Espírita do Brasil, transfere todos os arquivos, o mobiliário que ele tinha na Confederação Espírita que ele fundou, né, do Brasil, passa tudo para a Liga Espírita, altera os estatutos da entidade dele, da Confederação, dando poderes aos diretores, ao Conselho Diretivo da Liga Espírita do Brasil, na sua própria entidade. E ele desencarna em janeiro de 1928. A maior parte dos jornais do Rio de Janeiro e de outros estados noticiaram, né, a morte de Torteroli. O então presidente da Liga Espírita do Brasil, que era o João Torres, né, foi o segundo presidente, publicou num periódico chamado O Jornal uma homenagem ao professor Torteroli
e concedeu-lhe o título de um dos fundadores do espiritismo no Brasil. Como eu disse, né, os principais periódicos trouxeram a notícia e matérias sobre a passagem de Torteroli. O Código Penal de 1890 ele só foi substituído por um novo código em 1940, que entrou em vigor em 42. As casas espíritas, as entidades no Rio de Janeiro passaram a ter um registro obrigatório numa delegacia de polícia que foi criada, e essa obrigatoriedade de registro só foi revogado em 1945. E as primeiras décadas do século XX foram marcadas por essas batalhas em favor da unificação do movimento espírita nacional, principalmente entre essas duas federativas no Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira e a Liga Espírita do Brasil. E durante a década de 40, o movimento espírita paulista tomou a frente em busca do processo de unificação. Essa é uma outra história, eu paro o livro um pouquinho antes disso, de início em âmbito estadual e depois, né, a nível nacional, o movimento espírita paulista passa a ter projeção. As divergências políticas de planos de poder, pelo menos entre a FEB e a Liga Espírita do Brasil, só foram resolvidas, né, entre aspas, eu vou colocar aqui, definitivamente com o chamado Pacto Áureo, que ocorreu em outubro de 1949. Após o pacto, a Liga Espírita do Brasil passou a fazer parte do Conselho Federativo Nacional e teve a sua atuação reduzida ao âmbito do Distrito Federal, adequando seu nome, né, para aquela nova situação, e passou a chamar Liga Espírita do Distrito Federal. No Pacto Áureo, né, que foi assinado em 1949, no seu item primeiro, consta assim: cabe aos espíritas do Brasil, porém em prática, a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra atribuída ao espírito Humberto de Campos, Chico Xavier, o médium, lançada em 1938, e nessa obra, né, nesse livro, a obra colocava Rusteng como auxiliar de Allan Kardec, organizador do trabalho de fé. A FEB manteve em suas dependências o estudo sistemático da obra de Rusteng, que só saíram do Estatuto da Federação Espírita Brasileira no ano de 2019. E aí, chegando ao final, né, esses vários modos de pensar o Espiritismo permitiram que as práticas diversas levassem os seus adeptos à construção de uma identidade própria para o Espiritismo brasileiro, ganhando o status de uma nova religião, com inserções de conceitos estranhos aos princípios originais existentes nas obras de Allan Kardec, e a memória de Angeli Torteroli e toda a sua trajetória na divulgação de um espiritismo mais próximo à sua formatação original, tudo isso foi praticamente apagado da historiografia do movimento espírita brasileiro. Eu procurei resumir, né, o que tem nessas 750 páginas, e aqui uma pequena propaganda, né, da onde adquiri o livro digital, está na Amazon, e o livro impresso no CCDPE. Desculpa, me estendi muito. Muito obrigado, Tadeu. Sim, se estendeu um pouco, mas assim, valeu muito a pena. Foi denso como a gente espera que seja. Muito obrigado. Bom, então, sem mais delongas, por causa do avançar da hora, eu vou então passar aos comentários e perguntas que eu fui selecionando aqui à medida que as pessoas foram fazendo no chat. Vou exibir aqui na tela, né, é um comentário, na verdade, do Marcelo Gulão sobre o vídeo que você mostrou da livraria. Né? Visitei essa livraria perguntando das cartas de Kardec, assim como eu, muitos outros fizeram a mesma pergunta e obtivemos resposta negativa a respeito da existência desses documentos. E aí ele continua: ainda bem que o Adair surgiu no momento certo para obter essas preciosas fontes. E eu concordo. Que é uma questão interessante essa coisa. É um mistério, viu, Marcelo? Por que jamais... eu sei que várias pessoas, inclusive você, teve lá. E por que o Felipe, que era o gerente, ele é uma pessoa extremamente assim, diferente. Né? Ele é místico, para ter ideia, qualquer coisa que ele faz, ele consulta aquele barbantinho que tem um cristal na ponta para tomar pêndulo. determinada... um pêndulo com cristal no seu nome, para tomar as decisões. E eu não sei o porquê esses documentos
ele jamais mostrou, ou ele achou só posteriormente a essas idas, mas é realmente um mistério. Eu fiz uma entrevista com ele por escrito, para guardar essa memória toda, né? Fiz umas 30 perguntas. Né? Ele demorou, para ter uma ideia, quase um ano para responder. Tipo, como ele conseguiu, de onde veio, há quanto tempo ele sabia, e ele respondeu todas as perguntas, né? Eu, sinceramente, eu não as transcrevi ainda, né? Que isso vai fazer parte, provavelmente, de uma outra pesquisa, de uma publicação, né? Que vai embasar toda essa história. Ainda o Marcelo. Marcelo, ele é sempre inspirado nos comentários, né? Ele fez bastante hoje. E aí ele falou, interessante observar, né, sobre a questão depois estava falando da organização dos papéis de Kardec, o padrão das sociedades acadêmicas e científicas da época reproduzido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ainda mais para frente, ele também comenta, quando você estava mostrando a questão das cartas, que em 63 Kardec afirma ter recebido cerca de 10.000 cartas, sendo apenas 100 delas publicáveis. Com essa exposição, a sua, podemos perceber como essa seleção era feita. Teve também a pergunta da Ana, que eu mesmo tomei a liberdade de responder aqui nos comentários, né? Como você conseguiu reunir todo esse acervo? Bom, ela estava também perguntando onde estava disponível. Então, está no museu, no site do Museu ACOL, né, Allan Kardec Online, que a gente passou o link no chat. Mas sobre como você conseguiu reunir, você quer dar uma resposta sintética ou... Sim, foram meses e meses de conversação com... Eu tenho alguns amigos que moram em Paris e não foi fácil. Então, foi um grupo que a gente trabalhou em conjunto, né? E, infelizmente, a partir do momento que ele começou a anunciar, acho que 2018, meados de 2018, 2019, ele começou a anunciar no Facebook alguns livros, alguns poucos manuscritos. E a gente foi checar exatamente a veracidade, quem que era que estava anunciando, tal. E aí começou um grande movimento para não deixar isso se perder novamente, né? Ficou encaixotado durante mais de 100 anos e ficar de novo não podia. Infelizmente a gente conseguiu. E no site do ACOL a gente tem tudo menos os manuscritos, que é a nossa parceria com o projeto Allan Kardec, os manuscritos estão lá, né? Então vão ser disponibilizados no projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Marcelo, de novo, pergunta se a carta do Daniel Douglas Home era para o Kardec. Não, Marcelo, não era não. Tá. Ele também faz um comentário que os artigos sobre a Gênese foram fundamentais para pôr um fim definitivo à polêmica sobre a adulteração da obra. Se referindo aí à polêmica da Gênese, da quinta edição da Gênese ser uma edição adulterada, né, fruto de fraude, etc., que tem circulado há alguns anos, uns poucos anos no movimento espírita. Infelizmente ou felizmente, esse é um problema êmico, né? É nosso, é interno. Não é um problema que a gente fala em ciência da religião ético, né? Não dá para um artigo acadêmico que é muito restrito à problemática interna. Então, mas com certeza, Marcelo, eles foram fundamentais, né, para a gente construir toda o nosso debate no artigo. Bom, vou pular um pouquinho. O Alejandro Parra pergunta se Torteroli tinha contatos com o espiritismo argentino, por exemplo, Cosme Marinho. Eu desconheço, eu não localizei nenhum documento até agora que faça esse link. Tá, ok. Próxima. O Mauro Agenor Dalbello pergunta: você percebe no movimento espírita de hoje uma certa tendência para complementar, prosseguir com a obra de Torteroli diante da doutrina perene? Grande abraço. Oi, Mauro, boa noite. Eu acho assim, né? Já escreveram, né, uma grande pesquisadora já escreveu que no Brasil hoje nós temos espiritismos. E eu concordo em gênero no grau. A gente se distanciou muito, né, das bases, né, e eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, e só tem uma maneira, né? É o estudo, a leitura das obras de Kardec, para dar prosseguimento, né, a tudo que ele deixou. E a gente sabe que o movimento se desvirtuou bastante dessa linha mestra. Ele também comenta, né, por que esconderam essa figura tão importante para o movimento espírita brasileiro.
Eu acho que a minha apresentação responde um pouco, né? Sem dúvida. Há um comentário também do Jader Sampaio. Casimiro é Lieto ou Lietude? Acho que é ler tudo. Parece merecer um resgate de memória, então fica aí mais uma sugestão para Concordo também, Jader, concordo também. Marcelo também comentando, o Espiritismo tem uma história ainda a ser escrita e depois sistematizada. Existe um campo fecundo a ser semeado, resta apenas os semeadores. Ok. Adriana lembra aqui que o Torteroli tentou persuadir os deputados no Capital Federal para revogar o artigo 157 do Código Penal, né? Fez panfletagem, tentou usar toda a sua influência, não mediu esforços. Ele está se referindo à criminalização do espiritismo que você mencionou, né? A segunda bomba atômica em 1890. E sobre essa questão do esquecimento também, o mesmo Marcelo diz que não é exclusividade do Torteroli, há outros ilustres desconhecidos. Repito, a história do espiritismo ainda precisa ser feita. Mesmo com pesquisas brilhantes como essa, ainda há muito a ser feito. Marcelo, como eu falei, né, os holofotes nesse livro, como eu queria publicar o livro dele, né, do Torteroli, né, o Espiritismo no Brasil e em Portugal, com uma pequena biografia, todos os holofotes se voltaram para Torteroli, mas com certeza, no livro tem uma quantidade de personagens, e eu fiz questão de trazer os nomes, né, e as respectivas fontes. Cada parágrafo tem a fonte do jornal onde eu localizei, e vai propiciar muita pesquisa ainda, né? A gente tem que resgatar muita coisa. Tem muitas dessas figuras que foram muito importantes, como o Torteroli mesmo, mas que depois sabe-se pouco sobre eles, né? Eu lembro, por exemplo, além dele, a figura do Frederico Júnior, que era um médium importante naquele círculo lá dos primórdios da FEB, e também nunca vi muita coisa sobre ele. Ele é mencionado, mas assim, não se fala muito sobre quem era ele, o que ele fazia, enfim, para citar só um dos muitos. Bom, e acabaram as perguntas e comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Apareceram mais alguns aqui no final. A Ena, né, muito obrigado, vocês são muito bons. Trabalho maravilhoso que todos vocês fazem. Muito obrigado. Agradeço em nome dos três. Jader, Deolindo Amorim cita a Liga Espírita do Brasil, que foi tornada a Liga Espírita do Estado do Rio de Janeiro no livro Ideias e Reminiscências Espíritas. E ele diz também, no comentário seguinte, sempre entendi, com base no discurso dele, que havia se tornado na federação em Niterói. Vocês podem me explicar? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que ele está perguntando se a Liga Espírita do Brasil ela acabou ela foi incorporada, né? Como eu mostrei no finalzinho, ela acabou sendo incorporada pela própria Federação Espírita Brasileira e fez parte do Conselho Federativo, né, como Liga Espírita ali regional do Distrito Federal. Mas ela não tem uma continuidade institucional hoje, né? Não, ela foi incorporada no Conselho Federativo. O Jader diz aqui, olha só, já pegaram minha dica. Andei lendo sobre o Frederico Júnior, então, Jader, por favor, antes do fim da live, põe aí o que você achou do Frederico aí no chat. A gente agradece, né? Porque afinal de contas, vamos divulgar o que for bom. E o Eric, finalmente encerrando, agradece pelo estudo. Jader também diz que Deolindo não falou isso do Torteroli, né? Escreve na época. Não entendi, Jader. Ele achou artigos no Reformador, né, sobre o Frederico Júnior, provavelmente. Ok, e o Adair, Adair enviou bibliografias. Então a Adair é uma fonte, a fonte das fontes. Eu também aceito essas dicas, o Adair. Se você tiver com tempo essa generosidade de indicações. Mas, enfim. Bom, gente, são 9h05, até que não ultrapassamos tanto assim o tempo.
Eu agradeço primeiro ao Adair, né, que nos proporcionou essa hora e meia aí de tanta informação e de estímulo, inclusive para novas pesquisas futuras. E agradeço a vocês que nos assistiram nesse período e o que ainda vão nos assistir, que isso aqui vai ficar gravado no canal do Lepid no Oeste por muito, muito tempo. E espero, né, que fomente e estimule um novo interesse pela história do movimento espírita, tanto na França, né, a gente ganhou aqui de Lambuja, a gente anunciou a parte do Torteroli, mas ganhamos de Lambuja também. É uma explanação bem fecunda sobre a história de Kardec, né, dos primórdios do movimento espírita na matriz francesa, e depois também sobre os primórdios do espiritismo na sua versão brasileira aqui. Então agradeço a todos e só para dar um fechamento já depois aqui também, que Deolindo não falou que se tornou FEB, tornou-se Federação do Estado do Rio, que funcionava em sua capital, Niterói. Tem algum comentário sobre isso, Adair? Pelo que eu levantei, ela foi incorporada ao Conselho Federativo. E assim, quando a capital do Rio era Niterói, a gente está falando aí do pré-Guanabara, e esse livro de memórias do Deolindo deve ter sido escrito o quê? Na década de 70, talvez 60, não lembro quando foi que ele desencarnou. Né? Isso deve ter tido uma subsequência depois. Mas é como eu falei, né? Eu fui até ali o desencarne de Torteroli em 1928. Né? E pincelei algumas coisas, eu não me aprofundei. De repente está coberto de razão o Jade, o Deolindo, sim. Eu levantei em alguma fonte, aonde eu levantei está lá a fonte marcada, mas okay. Fica a dúvida. Ok. Tá aí outra pesquisa, então, para fazer. O que sobrou das reminiscências da Liga Espírita e que caminho ela tomou até desaparecer. Né? Desaparecer, por assim dizer, como uma entidade independente. Já seria uma outra pesquisa interessante. Bom, gente, então, agradeço a todos. Né? Lembro que em julho, como disse a nossa intrépida líder Adriana, nesse mês de julho a gente vai dar uma folguinha para vocês e para a gente. E retornamos em agosto, bem no finalzinho. Dia 31. Dia 31. Quem vai ser o próximo convidado mesmo, Adriana? Ivanir Santos. Ivanir Santos, ótimo. Então a gente vai sair um pouco do espiritismo stricto sensu e a gente vai conversar um pouco sobre a questão da intolerância religiosa, não é isso? Tema? Sim, com o Ivanir. temática. Vamos dar uma volta. A temática será essa. Pelos nossos companheiros também de religiões mediúnicas, mas agora as de matriz africana, né, em agosto. E depois a gente retorna ao espiritismo no sentido estrito, né, em setembro. Tá bom? Então, uma ótima noite para vocês, gente, e nos vemos em breve, ok? E lembro também que todos os eventos anteriores do Lepid no Oeste estão no nosso canal. Tanto os encontros, que a gente está chamando de Encontros no Oeste deste ano, mas também as reuniões com os nossos próprios pesquisadores, que a gente também publicou lá. Então, o nosso companheiro Marcelo aí do chat também estava lá, a Adriana, eu e outros tantos. Também todo mundo teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre suas pesquisas, vocês estão convidados a assistir. E divulguem aí para quem vocês acharem que tiver interesse, tá bom? Então, uma excelente noite e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada, Adair. Muito obrigada.